Bom, podemos começar. Fique à vontade. Vamos. Acho que eu vou pular, para a gente deixar mais direto aqui, vou pular um pouco a parte de apresentações, acho que vocês já sabem bem quem somos. Voltando aqui agora, temos finalmente o calendário definido, né? Então, sim, sugestão nossa voltando aí, ter isso impresso aí para uma fácil consulta, isso te dá uma tranquilidade aí para ter uma noção das datas. Até, enfim, a gente tem essa opção, a gente promove através de vocês os produtos do Brasil, né, para seguir a seleção brasileira, mas fica aberto, enfim, assim como a gente já vem fazendo, a opção de você incluir também outros jogos durante a estadia do seu grupo, tá? Então, você já tem aqui o Brasil jogando o primeiro jogo no Nova York, por exemplo, e 2 dias depois você tem, enfim, França e Senegal também em Nova York. Então, tem a opção de você sempre oferecer essa opção, enfim, se a pessoa quiser ficar mais noites na cidade e fazer um upsell desse produto, tá? A gente já tem agora os estádios definidos, tá? Muito importante aqui, vou falar algo que vocês devem estar carecas de saber, mas é bom reforçar. O ingresso incluso é o categoria 3 nos pacotes, tá? Que pode ser tanto atrás de um dos gols, né? Ou da esquerda ou da direita. E a garantia é apenas em pares. Isso está voltando muito para a gente, né? A opção de assentos é apenas em pares. A gente vende por categoria. Assim como funciona com a Libertadores, não é por setor, não é por assento, né? Muito importante, porque isso, enfim, com certeza é algo, às vezes, impeditivo de venda. Uma família viajando junto, são 5 pessoas ou 4 pessoas, tá? Não necessariamente as duas que sentarem aqui vão sentar no mesmo lado atrás do gol. Isso, assim, de fato, não alinha isso com o cliente, porque não é uma garantia. Óbvio que a gente que a Absolute tenta, uma vez, enfim, tendo uma visibilidade sobre a alocação desses ingressos, tentar juntar os grupos, mas não é uma garantia que isso é possível, tá? O acesso a esses pacotes são diversos, e a gente não tem a garantia de sentarem mais de 2 pessoas juntas, tá? Então, um grupo de 3 pessoas, por exemplo, vão sentar 2, a outra pessoa vai estar alocada, ou, enfim, pode estar alocada junto, como pode estar alocada do outro lado do estádio, ou, enfim, em outro setor dentro da categoria, tá? Quando a gente fala em categoria, lembra que é sempre a corzinha, né? É sempre a categoria 3. Então, são todos esses assentos em vermelho atrás dos gols, tá? E aí vocês vão ter os valores também de preço para a categoria 2, categoria 1 e categoria 1 Premium. Já adiantando uma informação, meia informação, na verdade. Alguns dos ingressos, como a categoria 1 Premium, por exemplo, já tem mais possibilidade de você sentar mais um grupo maior do que só 2 pessoas, tá? Eu não tenho ainda a confirmação de quantas pessoas, certo, você consegue alocar juntos, tá? Mas eu sei que vai ter maiores possibilidades de você juntar grupos, tá? E assim que eu tiver essa confirmação, eu comunico na nossa troca também, as minhas, até para a gente ter isso documentado, tá? Tá bom. E aí cada estádio, enfim, como eu já falei antes, tem a sua própria divisão de categorias, né? O Lincoln Field, por exemplo, você tem atrás do gol de um lado, mas no outro você não tem. Então, você vai ser atrás dos gols aqui e nos cantos na outra subdivisão dos assentos, tá? E o valor dos upgrades, enfim, acho que está bem explicadinho, né? Você tem categoria 2 aqui na lateral, com categoria 2 pode ser, de novo, é a parte azul inteira. Então, não é, vou garantir que você vai sentar na lateral. Por exemplo, com a Libertadores é fácil, porque a categoria 2 e categoria 1 são as laterais do campo. Tem as áreas de torcida, né, que são as trás dos gols, geralmente. Mas, enfim, as laterais são garantidas categoria 1, pelo menos. Aqui, enfim, na Copa do Mundo, como são 16 estádios, cada estádio tem sua divisão, né, de assentos. Então, sempre alinhar, porque é uma coisa que bate, enfim, é algo que a gente às vezes vai prometer agora, chega em cima da hora, uma semana, um dia antes do jogo, a pessoa vê que não foi alocada, é uma frustração. Então, é bom ter isso alinhado com o cliente, tá? Depois vocês vão ter essas apresentações e aí vai ficar mais fácil também para vocês terem visibilidade dessas categorias e estádios também. Tá? O Hard Rock, por aí vai, é um estádio um pouquinho mais simples de entender, né? A categoria 2 pode ser nas laterais, a categoria 1 pode ser atrás dos gols também, mas na parte inferior.
Então, vamos à nova estrutura dos pacotes, tá? Agora a gente já tem as datas. Os pacotes são de 3 noites. Agora caiu a parte de base fixa, Match Day Express, tá? Enfim, é um novo momento de comercialização dos pacotes, tá? Não faz mais sentido o Match Day Express, porque ele era um bloqueio para solucionar uma questão de ter que comprar um voo doméstico a um valor, enfim, mais alto quando surgissem, né, os pacotes. Agora a gente já tem a definição, a pessoa já pode comprar, enfim, pacote diretamente para Nova York, para Filadélfia ou para Miami, tá? Então a gente tem o primeiro jogo aqui no dia 13 em Nova York contra Marrocos, o segundo no dia 19 de junho, o terceiro no dia 24 de junho. Esses são jogos que o Brasil está confirmado para jogar, tá? E a gente vai ter essas opções de pacotes aqui à esquerda, na fase de grupos para assistir. Então, a gente ainda usa essa nomenclatura de flex, mas nada mais é, enfim, o mesmo está incluso que estava antes, tá? Agora a gente tem um transporte regular incluso, confirmado, tá? Nos estádios. Você tem um jogo na fase de grupos, 3 noites de acomodação, café da manhã incluso, transfer regular para o estádio, seguro viagem de até $80.000 e a coordenação absoluta, né? A gente é uma agência global. Isso é um bom argumento de venda agora, nesse momento, né, em que muitas pessoas saindo pela primeira vez do Brasil para assistir um jogo de Copa do Mundo e saber que vão ter alguém nos Estados Unidos para poder receber essa pessoa, enfim, ajudar com qualquer questão com o hotel, enfim, com check-in, check-out, acesso aos ingressos, né, enfim, coordenação no dia do transporte. Né. O transporte é regular, essa pergunta me surgiu outro dia, o transporte é regular para o estádio, então, se uma empresa compra 30 pacotes, por exemplo, com vocês, uma vela corporativa, não é um transporte privado para essa pessoa. Esse transporte não é nem garantido que estarão no mesmo hotel, mediante disponibilidade. Né? Então, pode ser que esse grupo seja quebrado, enfim, quebrado também no transporte. Né? Então, não necessariamente estarão no mesmo transporte para o estádio. Não é um transporte privado para o grupo, enfim, que você está vendendo. Importante reforçar isso também. Caso tenha essa demanda, por favor, sinalize, enfim, orientação para os vendedores sinalizarem por e-mail para a gente poder, enfim, enviar uma opção, uma cotação de transporte privado. Tá? Estou indo muito rápido, gente, se quiserem parar aqui para falar um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá. Essa opção de 3 noites, tá? Então, você tem a opção 1 aqui, opção 2, opção 3, né? Você compra o pacote para assistir um jogo, obviamente, né? Um dos 3 jogos. Você pode ir em qualquer um dos 3 momentos aqui, seja no primeiro jogo. Lembrando aqui, ó, olha, já tem aqui os valores, os dias de check-in e check-out, né? Então, sempre o check-out é um dia depois do jogo. Então, você tem aqui que o jogo é dia 13 de junho, você entra dia 11 e sai no dia 14, tá? E por aí vai. Aqui a saída no dia 20, você entra no dia 17, o jogo é no dia 19, e em Miami segue o mesmo raciocínio. E aí a outra opção agora é de 6 noites, né? Aqui que vai ficar um buraco, mas eu vou chegar a esse ponto. Esse pacote aqui tem 2 opções. Você vai ver que tem uma vantagem. Às vezes uma agência quiser fazer um bloqueio, por exemplo, com vocês, comprar já 2 jogos juntos. A agência, por exemplo, que comprar para assistir essa opção 1 aqui, que é o primeiro jogo e o segundo jogo na Filadélfia, ela pode ou mandar a mesma pessoa para assistir esses 2 jogos, né, fazer um pacote específico, né, mas não necessariamente também. Você pode comprar o de 6 noites e nomear, enfim, grupos diferentes. Ser uma pessoa indo assistir aqui o Brasil versus Marrocos e uma pessoa indo assistir o Brasil versus Haiti. Tá? Não é necessário que essa mesma pessoa compre. Ela tem, enfim, um ganho de custo-benefício nesse pacote, né, de 6 noites aqui. E você pode, ou opção 1 com a opção 2, ou opção 2 com a 1. Né? Obviamente, você pode a opção 1 com a 3 também, né? Opção 1, quando eu chamo, é o primeiro jogo, e o segundo jogo, o terceiro jogo, né? Só para ficar claro. Aqui fica mais claro. Opção 1, opção 2, opção 3. Né? Aqui, o único, porém, é a mesma pessoa indo assistir o jogo. Tem uma lacuna aqui de 14 a 17 do 6 que a gente tem que preencher com noites extras. Você falou de noites extras, a gente ainda está fechando contratos, a gente ainda não conseguiu firmar um valor definido, assim como a gente tem para a Libertadores, por exemplo, que é um jogo só, então fica mais fácil você firmar contrato com os hotéis, que é exatamente as datas, enfim,
fechadas já para noites extras, né? Enfim, seja antes ou depois. Aqui, como a gente tem mais uma opção de hotel, a gente ainda não tem um valor definido. Então, por enquanto, isso vai ser um valor on demand, né? Então, sempre, olha, é a mesma pessoa viajando. Ele quer ir para Nova York, assistir Brasil e Marrocos, depois quer ir para Filadélfia, assistir Brasil e Haiti. Aí você vai precisar necessariamente de 3 noites aqui. Então, só por 3 noites, só para ficar claro que você sai dia 14 do primeiro jogo, e entra 17 no bloqueio de hotel para o segundo jogo. Então, você tem 3 noites aí, a pessoa me falando, olha, ele quer um pacote para assistir os 2 jogos. Então, eu já vou entender, enviar com a opção de noites adicionais aí, para essas três noites a mais. Só precisaria reforçar se são, enfim, por exemplo, 3 noites, 2 noites em Nova York ou uma noite na Filadélfia, né? O que muito provavelmente vai acontecer mais para frente é a gente já ter um pacote já pré-definido. Né? Ó, são 2 noites a mais em Nova York e é uma noite na Filadélfia. Né? O que pode fazer também? Pegar um pacote aqui para 3 noites, por exemplo, como não tem voo direto para Filadélfia, enfim, pelo menos do Rio, não tem. Já vou chegar, André, só reforçar esse ponto aqui. Tem um pacote de 3 noites em Nova York, por exemplo, você pode estender até 19 de junho, aqui até 20 de junho, em Nova York, com noites extras, mediante disponibilidade nos hotéis. Né? É uma cidade com mais opções, e a pessoa só viaja, enfim, para ir assistir o jogo. Né? Enfim, Filadélfia e Nova York estão uma distância de mais ou menos 1h30 de ônibus, 2 horas de trem, então é algo que possa vir. André, pode perguntar. Ele perguntou nessas noites extras opcionais, há como incluir outros jogos? Sim, é exatamente o ponto que eu coloquei. Por exemplo, aqui se a pessoa... Isso, de novo, mediante disponibilidade, né? Então, a pessoa está aqui em Nova York para essas 3 noites para assistir Brasil e Marrocos. A pessoa quer ficar aqui até dia 20 em Nova York e depois só viajar para assistir pontualmente o jogo na Filadélfia, a gente pode fazer esse pacote. Só que acontece que muitos hotéis não estão aceitando uma noite apenas de hospedagem, pelo menos de 3 estrelas, na Filadélfia. Então, não vai ser um pacote que nem o Match Day era, que você ia assistir o jogo, dormia na cidade e voltava. Não, você vai, pega 1h30 de ônibus, assiste o jogo, volta 1h30 depois. Provavelmente, enfim, os jogos... Acho que esse jogo na Filadélfia, por exemplo, ele à noite. Voltaria num horário, enfim, mais tarde um pouco. Mas tem essa opção. E também, voltando, olha, não precisa ir tão longe. Você tem aqui, você tem um jogo no dia 13 aqui em Nova York, Brasil e Marrocos, lá embaixo, lá em New York, aqui no calendário. E você tem o jogo França e Senegal também em Nova York no dia 16. Não quer ficar até o próximo jogo do Brasil, né, na Filadélfia. Tem opção, só cota com a gente a opção de noites extras e adiciona esse pacote. Tá? Ou, enfim, a gente coloca com a gente, porque a gente provavelmente vai ter já algum acordo com os hotéis, mas fica a critério também da FRT, enfim, contratar isso diretamente com o hotel, se for necessário. Até aqui tudo bem? Esses pacotes, enfim, o mesmo serve. O primeiro e o segundo e o terceiro. Tá? Tendo aqui, e aí do jogo, o segundo para o terceiro jogo são 2 noites extras, né? Então a gente vai ter essa lacuna aqui só. A gente tem um pacote para as 9 noites, né? Esse pacote aqui a gente já tem uma pré-definição, que é o pacote de 14 noites, tá? O que a gente pode fazer com as 9 noites, talvez, é ter mais flexibilidade de, olha, eu quero ficar mais dias em Nova York, ou eu quero ficar mais dias em Miami, por exemplo. Miami é mais complicado, você já joga no dia 19, você já sai no dia 20, mas enfim, quero ficar mais dias em Nova York antes de ir para Filadélfia, né? Eu quero ficar mais dias depois, indo para Miami, né? Mas o pacote de 14 noites, ele já está preenchido com essas noites extras, né? E ele já tem um tarifário para isso. Acredito que a gente até passou, né? Que eu tenho algumas pessoas com essas dúvidas no grupo. Que tem até a divisão, agora não vou me recordar qual é, mas isso está documentado, de quantas noites extras são em cada cidade, né? Exatamente quanto está fechado para cada cidade. Então, o que eu sugiro aqui, enfim, até para você... sabe que é muita opção, enfim, então operacionalmente
para vocês mesmo, enfim, para poder acompanhar a viagem desse link, quer assistir os 3 jogos, já passa esse programa completo, com as 14 noites, que já tem esse bloqueio em cada um dos hotéis para as 3 noites, para as noites extras necessárias, né? E você já é um produto fechado, fácil de compreender, a pessoa já, enfim, é algo mais digerível, digamos assim. E então, um pacote de 14 noites de acomodação, 3 jogos na fase de grupos, né? O mesmo está incluso café da manhã nessas 3 hospedagens, nessas 3 cidades, transfer regular para o estádio, seguro viagem, coordenação em loco. Thaís. Desculpa, eu não sei se você falou, quando você fala que tem esse pacote de 14 noites, né? As outras noites que não estão contempladas, que são 3, 3 e 3, seriam aonde? Eu posso escolher ou você já tem pré-definido? Eu mandei ontem no grupo, eu vou reforçar aqui, deixa eu ver até se eu encontro essa mensagem. Perdão. Eu vou reforçar isso também por e-mail, eu acho que eu só documentei no grupo, tá? Tá. Mas a gente tem aqui de Nova York de 11 a 17, Filadélfia de 17 a 20, a gente estende Nova York, justamente, enfim, por ser uma cidade com mais opções, mais atrativa para brasileiro, né? Filadélfia 17 a 20, e viajando no dia 20 já para Miami de 20 a 25. Saindo um dia E de depois. Miami e Nova York, acho que é perfeito. E é legal que o de Nova York dá para colocar aquele jogo que você comentou, né? Talvez. Exato. Sendo uma opção, enfim. Por isso que a gente fala que é legal ter o calendário. Então, 2 dias depois tem aqui esse jogo em Nova York. Consulta com a gente antes a disponibilidade, o valor atual do pacote, e já adiciona na viagem com família, com o grupo que viajar. Gostei. Na apresentação, a gente já bota algumas opções de hotel. Obviamente, a gente tem outras opções de hotel também, tá? Mas a gente sempre coloca, enfim, para dar algum parecer para o cliente, uma opção dessas ou similar, tá? A gente tem aqui os 3 estrelas, a gente tem no Times Square, outro, acho que o District, não sei se seria Midtown. A opção de 4 estrelas, se a pessoa quiser upgrade, né? Filadélfia também já pontua algumas das hospedagens que a gente tem, tá? Em Miami, a mesma que a gente tinha ainda para a base fixa, a gente tem ainda contrato com esse hotel, enfim, a gente alocou alguns grupos lá, e para 4 estrelas também. Tá? A gente tem um pacote agora para a rodada de 32, agora aqui é se o Brasil passar, né? Aqui a gente ainda não tem, de novo, é o mesmo momento de venda de antes, né? Ainda não sabe qual cidade o Brasil vai jogar, porque justamente a gente não sabe em que fase, em que parte do grupo o Brasil vai jogar. O chaveamento de competições, ainda mais a competição grande, enfim, como a Copa do Mundo, 100 jogos, se você passa em primeiro, você vai jogar numa cidade, se você passa em segundo, você vai jogar em outra. Então aqui, assim como era aquele momento de venda anterior ao sorteio, a gente ainda não tem definido, tá? Mas a gente já tem esse tarifário e segue as mesmas inclusões do pacote, tá? Isso aí, uma vez tendo o resultado, ou se a pessoa quiser pré-bloquear, não, estou seguro, estou confiante que o Brasil vai passar, quero esse bloqueio, não importa onde for, tudo bem. E o pacote de semifinal e final não alterou, tá? Teve uma alteração, obviamente, do valor, questão de enfim, renegociação com os hotéis, obviamente, uma vez depois do sorteio, o que não tinha sido vendido teve enfim, novas condições, mas não mudou. Um pacote, só voltando ele aqui, é um pacote de 7 noites, a gente promove já junto semifinal e final, tá? A gente sempre coloca ou assistir em Atlanta ou Dallas, porque é um jogo logo após o outro, né? Enfim, um dia após o outro. Então, dificilmente você consegue estar nas 2 semifinais, né? Mas já contempla aqui essas 7 noites, Atlanta e Nova York. Tá? 4 noites, enfim, na cidade semifinal e 3 noites na cidade da final. Tá? Seguindo aqui já para o da final, segue a mesma estrutura, tá? Um pacote de 3 noites, 4 dias. Seguindo a mesma regrinha, entra 2 noites antes, sai uma noite depois do jogo, que é dia 19 de julho, a final da Copa do Mundo. Tá? E os mesmos seguem de inclusão, né? Assim como nas outras partes da competição, transporte regular, 3 noites de acomodação, café da manhã incluso, ingresso, seguro viagem e assistência absoluta de esporte. Vamos das dúvidas.
Acho que pode continuar. Por aqui terminamos. Estamos na final. Certo. Esses últimos pacotes você ainda não tinha me enviado. Você vai me enviar ainda hoje para eu passar para o pessoal? O de semifinal e final, sim. A gente já tem isso definido, de passo em seguida. Perfeito. Bom, gente, quem tiver dúvida... Sei que vão surgindo outras ao longo ali, essas dúvidas vão surgindo por perguntas das agências, dos clientes mesmo. Então, enfim, o grupo está aí para isso, para a gente tirar essas dúvidas mesmo, né? Só mesmo alinhar essa questão de entrega de ingresso, né? Essas regras básicas, enfim, entrega de ingresso até um dia antes, tá? É uma proteção, uma precaução por conta desse bloco de envios que a gente tem, para a gente poder dar conta da assistência para cada pessoa, enfim, que comprou, né? A gente poder, enfim, dar uma assistência especial para cada pessoa, enfim, essa pessoa ter nosso apoio aí para acessar esse ingresso, tá? É muito importante das categorias. Rodrigo, como vai ser esse ingresso? A gente vai passar, você já tem ideia? Vai pegar o e-mail da pessoa e vai direto? Vai ser entrega local? Como que está? Vai ser virtual, sim, isso a gente já tem confirmado. A gente ainda não tem tantas confirmações. Eu acho que o app ele é mais, enfim, mais avançado que os Libertadores. Eu sei que você vai poder ter mais de um ingresso por aplicativo. Então, uma família, você não precisa toda a família downloadando o aplicativo. Até então, é isso que está confirmado. Tá? Caso isso altere, eu atualizo vocês, mas o que a gente tem de confirmação, assim como foi no Intercontinental agora, como é uma competição, enfim, da FIFA, as regras são outras, né? Como a Comebol tem o licenciado para ser a etiqueteira dele, a FIFA tem outros. Então, o que a gente tem até então é que vai ser tudo mais prático nesse aspecto de ter mais ingressos em uma conta só, né? Então, enfim, facilita aquela questão de o cara tá viajando com criança, pô, não tem celular, então eu vou fazer. Você pode entrar com o celular do pai, já bipa todos os ingressos em uma conta só, né? Aqui tem algumas perguntas, acho que já foi Claro. Só reforçando, né? Vocês vendem ingressos sem ser do Brasil? Sim, a gente pode consultar valor. A outra pergunta, pagamentos serão os nossos do FRT? Sim, padrão FRT. Uma pergunta que sempre surge, que é bom reforçar, aí eu vou te perguntar, você responde, enfim, mas todo mundo vira e mexe pergunta. Absolute é revendedor oficial FIFA? Não. Então, Não é revendedor oficial, tá? Tem, enfim, alguns licenciados, não é. A gente compra de fontes oficiais, né? A gente é uma agência oficial de Comebol, a gente tem muito relacionamento e chancela dentro de FIFA, enfim, com parceiros, mas não é. Tem na apresentação, inclusive, a gente coloca que não somos oficiais da FIFA, tá? Inclusive, não tem outras oficiais da FIFA no Brasil, acho que a Thaís até teve presente na reunião, não tem outros oficiais. Agora, a FIFA tem uma agência oficial só, para todos os pacotes, enfim, mundialmente. Você tem, sim, são sublicenças, né? Mas não tem uma agência oficial da FIFA. Mas é importante vocês falarem, a Absolute é uma empresa, né, com sede na Alemanha, com quantos mil anos? Sim. Quantos anos de empresa? Com 20 anos de empresa, claro. Só reforça aqui para a gente ter claro. passar a segurança para os agentes de viagens. Claro, não, a gente tem aqui, até pode usar, enfim, usar de cola aqui essa apresentação, né? Enfim, a gente é uma agência oficial, que é muito legal falar, que a gente usa muito nessas negociações, é muito o nosso contrato com Comebol, né? A gente, por ser uma agência, sabe, de agência oficial e dono de produtos, a gente tem muito o know-how de eventos esportivos, né? A gente é uma agência especializada no nicho do esporte, né? Muitas agências que a gente vê que estão vendendo pacotes de Copa do Mundo, por exemplo, não tem especialidade nesse nicho, tá? O fornecedor, o apoiador de vocês aqui para a comercialização desses pacotes trabalha nesse nicho já, como a Thaís bem pontuou, já há 20 anos, né? A gente tem escritórios globais nos Estados Unidos, né? Representantes na costa leste, como oeste, então vai ter gente nos hotéis para dar apoio com vocês, né? Então, voltando aqui um pouquinho a números, né? Então, finais de Comebol, a gente já entregou serviço até para mais de 11 mil clientes, né? Mais de 9 mil ingressos vendidos, enfim, 9 mil noites, não sei se quanto a agência quer saber nesse sentido, mas a gente faz ativações, enfim, com muitos parceiros, muitas marcas, né?
Eu sei que eu recebo muitas cotações de vocês de vendas corporativas. A gente tem muita operação para essas marcas diretamente pela Absolute, né? Então a gente tem essa expertise também, né, de montar experiências para a pessoa na Copa do Mundo, né? Com a Copa do Mundo, a gente tem experiência aqui com o Catar, né? Enfim, a gente teve mais de 5 mil clientes no Catar, mais de 7 mil ingressos vendidos, né? Com Champions League, a gente esse ano, enfim, a gente levou mais de 800 pessoas na cooperação nossa, enfim, mais de 350 ingressos vendidos. Todos esses números são bons para reforçar. Pessoal, eu queria reforçar aqui algumas informações também que perguntam, né, para nós aqui de produtos, no chat, no grupo, né, da Absolute, os valores que a Absolute envia são net, tá? Valor net. Às vezes, né, sempre vai vir discriminado ali uma porcentagem referente ao crédito FRT. A FRT tem um crédito com a Absolute, então eles vão mandar na fatura, esse valor tem que ser incluído junto com o valor de venda. Então, aplicar o markup sobre o valor também que nós temos do crédito, tá? Todas as reservas são offline, sob pedido, por isso a gente insiste sempre que deve ser mandado por e-mail, copiando sempre o setor de produtos para a gente ter esse controle também do nosso crédito, né? E também as confirmações, igual quem vendeu agora, né, o Libertadores, né, e os outros jogos, a reserva é confirmada mediante ao pagamento. Então, pediu a reserva para eles, mandaram a proposta, você deu o ok, já manda para o financeiro pagar, manda o comprovante, tá confirmado, tá? Geralmente, igual o Rodrigo já mencionou, um dia antes é enviado o ingresso, tá? Então, fiquem tranquilos, a gente sabe que as agências ficam perguntando, quando vai receber o ingresso, né? Sempre fica aí com aquela dúvida, mas a gente não teve problema nenhum até hoje, então sempre foi enviado certinho um dia antes. Não recebeu, a gente acionou o Rodrigo, eles verificam, foi enviado aqui, foi para o spam, então dá uma olhadinha ali, tá? A gente ainda não teve nenhum problema assim, é tudo bem certinho, tá? Bem colocado, Jess. Essa questão do ingresso, a gente sabe que futebol, tudo, né, é um fanatismo, é uma paixão muito grande. E é um tipo de viagem que fora do convencional, porque além, né, viajar é prazeroso e ainda envolve uma paixão de um jogo. Então, e nem sempre as agências estão acostumadas a vender esse tipo de produto. Que o passageiro já sai com voucher do aéreo, do hotel, do show da Broadway e tudo mais. É um ingresso separado. A logística é separada. E como o Rodrigo comentou, tem uma questão de segurança, né? É enviado em cima da hora. Essa segurança, a agência tem que confiar na gente e confiar no Rodrigo. A gente está com uma parceria com o Rodrigo já tem 1 ano. Nós não tivemos nenhuma situação que o passageiro chegou com ingresso falsificado, que não teve ingresso, mas tem que ter um espírito muito evoluído e muita calma, e não entrar na pilha da agência. Porque se a agência depois ir lá emitir um ingresso, pagar 1.000 cambista com valor de uma casa, a FRT não pode ser penalizada e muito menos, né, depois a agência querer o reembolso. Então, ter um espírito bem evoluído. A gente tem o celular do Rodrigo, né, ele está sempre à disposição, podem chamar, mas você vai ter que ter um pouquinho de paciência, viu? Sempre vai ter alguém também nos hotéis, né, Rodrigo, que acompanha os grupos, né? Então, sempre alguém ali para dar um suporte, né, um apoio, então tentar pedir para a agência buscar essa pessoa, né? A Ana Paula, aqui de Foz, vendeu, ela me mostrou como que é enviado, como que recebeu o voucher da Absolute, foi bem bonitinho, tudo certinho, todas as informações, tá? Então, tudo bem tranquilo, podem passar essa confiança para a agência, porque... Até um ponto, desculpa, Jéssica, que é legal reforçar, muitas dessas, enfim, como a Thaís pontuou aí, é um mercado que tem muita fraude, né? Enfim, são jogos, sabe, que mexem com muita paixão, é uma demanda muito alta. Então, muitos parceiros só compartilham ingressos em cima da hora, né? Com a Libertadores, esse ano a gente até começou antes o envio. Mas para a UEFA, por exemplo, eles não liberam antes,
porque tem risco de, enfim, de cópia do ingresso, né? Enfim, aí tem golpes cada vez mais evoluídos. Então, eles deixam para mandar em cima da hora justamente para precaver de qualquer, enfim, cópia, enfim, alguém entrar com o ingresso no seu lugar. Mais alguma pergunta, gente? Acho que agora enquanto a gente vai abrir a tela aqui, compartilhar, Rodrigo, uma informação, subiu ontem no portal alguns pacotes na nossa área que não precisa logar, um banner sobre os produtos da Copa do Mundo. Nesse link, Yas, compartilha a tela, nesse link que a gente colocou e tem o banner, tem todos os pacotes da Absolute com valor de venda, tá? E também tem ideias de outros pacotes para explorar os Estados Unidos, para explorar o Canadá, para explorar o México, como uma ideia inicial do que dá para se fazer nesse período de Copa do Mundo. Então, subiu ontem, a agência entra, não precisa logar, vai clicar em clique aqui e saiba mais, e vai abrir uma série de roteirinhos de pacotes. Acho que agora você tem que compartilhar outra tela, tá? Então, a gente começa com os pacotinhos que o Rodrigo mostrou, né, que é com o jogo do Brasil para o Marrocos, o jogo que vai acontecer na Filadélfia, em Miami, o pacote que tem as 14 noites, tá? Tem os estados, tem uma introduçãozinha para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia e as agências também poderem cotar e tudo mais. Esses pacotes é tudo sobre solicitação, né, como vocês sabem. A gente vai fazer uma pronta referência, né, Yas, colocar no Bidu, para vocês saberem cada pacote. Então, esses 3 primeiros é da Absolute. Os de baixo pode ser Arquimedes, pode ser a Light, pode ser, enfim, tá? São roteirinhos propostos para vocês terem, né, tem de motorhome, é um pool de pacotes, tá? A Adri fez uma pergunta aqui, sobre os ingressos, né, que são virtual, se é necessário fazer a troca depois pelo físico. Todos os jogos que nós vendemos até agora foram virtual, né, Absolute, ali o Rodrigo manda as instruções certinha de qual aplicativo baixar, colocar na carteira, como foi o último agora, né, então, geralmente é virtual, ele gera o QR Code para você entrar. Rodrigo, se você quiser falar um pouquinho sobre como que é. Não, exatamente isso. Não tem. Uma vez virtual, ele já é no próprio aplicativo, né? Ele geralmente gera um QR Code, né? E esse já é seu ingresso. Aí tem aquele, enfim, para quem tem Apple, Android, enfim, tem aplicativo de carteira, né? Muitas vezes, como foi na Comebol agora, teve o app que era carteira, que como você alojar o ingresso no seu celular. Mas a gente pode deixar, Adri, que essa mais próxima competição, conforme a gente tiver mais visibilidade, mais clareza, isso a gente dá as instruções direitinho, né? Enfim, como a Thaís e a Jéssica disseram, vocês têm meu contato direto aqui, qualquer questão que o cliente tem, né? A gente está aí para dar um apoio. Acho que tiveram casos até na Libertadores agora que eu falei com o cliente da agência mesmo, no caso. Acho que foi a venda da Ana Paula. Então, a gente está aqui justamente para isso, para essa hora. Eu sei que é uma hora que dá aquele frio na barriga, mas a gente está aqui para dar apoio com isso. Então, só reforçando uma informação aqui, tá? Então, tudo que tiver no caderno aqui é valor de venda. Nós vamos subir na intranet o tarifário, como a Jess comentou, é neto. As invoices, gente, vocês vão ver que vão vir com, algumas vezes, vem com um desconto, esse desconto é referente ao crédito, porém, vocês têm que receber o valor integral, tá? O valor integral do valor do pacote. Então, vai estar, o valor, o tarifário, que é em dólar, né? E ele vai mandar no câmbio vigente do dia. Isso também é importante, né? Lembrando, toda solicitação pedir solicitação por e-mail, reserva tem que ser por e-mail, uma vez que vocês receberam, tá confirmado pelo Rodrigo, tem que pedir pagamento, tá? O pagamento, ele é para o internacional e para o produto, ele é obrigatório. O Marcelo também deixou uma pergunta, não sei se foi respondido, mas se os pagamentos são os nossos da FRQ padrão. Sim. Uhum.
padrão da FRT, nada, se tiver em 15 vezes, 15 vezes, se tiver em 16, 16, em 12, 12, tá? É um padrão mesmo. Só se atentar no markup e no comissionamento da agência. Hoje o markup está 7,5, né? A gente está trabalhando Isso. 7,5. Absolute pode ser. Absolute está 7,5, produto exclusivo, para não ficar tão fora do mercado e tudo mais. O Diego autorizou, neste momento, trabalhar com 7,5. Tá. O que mais? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, galera? Aproveitem. Rapaz. Eu acho que é isso, né? Muitas dúvidas que a gente não pensa agora surgem no momento da venda. Então, usa o grupo para isso, para essas vendas. Claro. Quer falar a pergunta dela, Yas? Na verdade, ela não passou a dúvida ainda. Ela só falou referente a um pacote de 14 dias, 3 noites. Qual seria a sua dúvida, Ana Cláudia? Sim. No total são 14 noites mesmo. 14 noites. Não 3 dias, é porque antes estava escrito errado ali no tarifário. Obrigada, gente, que eu fiquei confusa, tá? Tudo certo. A Gisele falou, podemos então passar o link para as agências. Desse do caderno, sim. Isso mesmo, você confirma no e-mail com o Absolute, passa o que a agência precisa e eles vão passar o orçamento, se for alguma coisa diferente. Lembrando só que esses valores são dinâmicos, né? Então, ter algum tempo de resposta, um dia, obviamente, a gente entende que precisa de um tempo até ter contato com essa agência, né? Mas sempre reforçar que é sujeita à disponibilidade e alteração, tá? Com precaução. Obviamente, enfim, depende muito do momento da venda, né? Obviamente, mais próximo à competição, isso fica mais dinâmico ainda, né? Menos dias entre um lote e outro, mas de maneira geral, um dia a gente consegue bloquear, dá tempo de vocês receberem o pagamento, poder transferir. Sobre a do Ricardo aqui, já vai ter, agora para essa nova apresentação, adiantando aí até uma demanda que eu recebi muito de vocês, a gente já vai ter um tarifário de triplo e quádruplo, de quartos quádruplos, tá? Só sempre reforçar no e-mail, que é legal, maior riqueza de detalhes da demanda, né? Enfim, vocês que são do mercado, então a gente entende. 2 camas, saber que o quarto quádruplo, para alguns hotéis não serão 4 camas, serão 2 queen, né? 2 pessoas dividindo uma cama. Então, sempre reforçar se algo que possa ser impeditivo de venda, né? Enfim, o causador de frustração futura, né? Então, a gente ter o máximo de detalhes ajuda a gente a ser mais assertivo na cotação também, e ter mais sucesso na negociação de vocês. Tudo certo, pessoal? Da Aline aqui perguntou também, sim, essa Libertadores, creio que a Vitória, né, ficou comunicando as trocas dos lotes, e sempre comunica, assim, a alteração do valor, claro. Né? Obviamente, sempre que acontece, às vezes, não dá tempo. Você está esperando, por exemplo, o pagamento 3 dias, sabe, mudou de fase, enfim, teve alguma... vai acabando a disponibilidade nesses hotéis, né? Então, a gente tem que fazer recompras, enfim, aumentar nosso lote, enfim, com os hotéis, e as condições passadas para nós são outras. Então, tem diversos fatores que, enfim, implicam nessa alteração de valores. Então, às vezes, pode ser no meio da negociação, isso mude, mas obviamente a gente consegue manter um bloqueio por pelo menos um dia. Da Michelle já vim aqui, só reforçando, pessoal, uma coisa aqui sobre retorno, algumas demandas já me passaram. Como eu estava falando, não sei quem estava no começo da apresentação, a gente ainda não tem um bloqueio de noites extras, né, um valor fechado, então está tudo sob demanda, né? Obviamente, os pedidos com esses hotéis agora, pós-sorteio, estão num nível altíssimo, né? O sorteio foi dia 5 de dezembro, então o retorno está demorando um pouquinho mais, enfim, para confirmar um valor de noite extra e disponibilidade em cada um desses hotéis,
né? Mas, Michele, pode achar que a gente já está dando uma atenção para a gente dar um retorno quanto antes aí. E aí, enfim, de novo, pacote ali de 6 noites que a gente colocou antes, que precisa de noites extras, por exemplo, a gente vai fazer essa cotação offline aí, né? Não é o produto já fechado, promovido, para saber qual o valor dessas noites extras para fechar o pacote para a demanda de vocês. Não. Certo. Mais alguém tem alguma dúvida? Está bem explicadinho. Eu acho que é isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, pessoal da FRT. E mantemos contato. Obrigado, gente. Fico à disposição aí para dúvidas. Obrigada, Obrigada, Rodrigo. Bom dia, gente. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau, tchau. Tchau.